Gostaria de apresentar os nomes que irão compor essa mesa. Fred Dias Júnior possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, de 1998, mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, de 2002, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005, pós-doutorado na Universidade de Lisboa e livre docência na Universidade de São Paulo. Além disso, atua como professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, graduação, mestrado e doutorado. Atualmente é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Internacional Associação of Producer Law, da Associação Brasileira de Direito Processual, e atua na advocacia como sócio do escritório de Didier Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. Para tecer comentários, Eduardo de Avelar Lamy é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Paraná e pelo Instituto Max Planck de Luxemburgo, 2015. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é presidente da Comissão de Compliance da OBSC e secretário-geral adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual em Santa Catarina. É professor associado de Direito Civil e Processual Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É advogado e professor com experiência em Direito Empresarial, Direito Processual, Arbitragem, Compliance e Proteção de Dados. Pesquisador do CNPq, líder do Grupo Processo e Constituição, UFSC-CNPq. É membro da Associação Internacional de Compliance, da Associação Internacional de Direito Processual e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Gisele Witter é mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OBSC, membro do Instituto Catarinense de Direito Processual, advogada do escritório Mosman Horn Advogados Associados, possui experiência profissional na área de Direito, com ênfase em Direito Privado, Direito Público e Direito Civil. Virgínia Mesquita é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Direito pela The London School of Economics and Political Science e é doutora em Direito Econômico pela USP também. Atualmente é sócia do escritório Vera Rezende Advogados e tem experiência nas áreas de infraestrutura, direito público e políticas públicas. E é uma honra tê-los todos conosco. Bom dia, professor Didier. O senhor nos escuta? Bom dia. Sim, claro. Tudo ótimo. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Uma satisfação voltar a Florianópolis, ainda que telepresencialmente. Eu que já participei desse congresso em outras edições, com outras gestões, né, do Centro Acadêmico. Queria saudar a Isabela. Sempre bom ver alunos de graduação se interessando por esse tipo de atividade. A gente, como já está nisso há um certo tempo, a gente acaba acompanhando a trajetória de alguns que eram alunos, depois viram professores, viram processualistas e entram para a turma. Espero que você seja uma delas. Queria saudar o meu amigo Lamy, amigo de muito tempo, um dos grandes processualistas brasileiros, uma honra, um grande orgulho da Federal de Santa Catarina. Saudar Gisela e Virgínia, que eu não conhecia, e fica aqui a minha saudação, ainda que à distância. Satisfação estar aqui com vocês. Vejam, meus caros, o tema que me coube é justiça multiportas. Justiça multiportas. Eu estou bem interessado nesse assunto. Estou até preparando uma monografia sobre isso. E, se tudo der certo, sairá no ano que vem. Porque esse assunto de justiça multiportas, ele reúne, ou ele organiza, ele articula boa parte das minhas preocupações recentes, que são preocupações relacionadas à administração judiciária. Eu venho dedicando meu esforço intelectual a pensar um pouco sobre a administração judiciária brasileira nos últimos anos. Publiquei em 2020 um livro sobre cooperação judiciária nacional.
Em 2022, publiquei um livro, juntamente com Leandro Fernandes, sobre o Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual. E aí eu fecharei, a ideia é fechar uma espécie de trilogia da administração judiciária com esse trabalho sobre justiça multiportas. Então, eu estou apenas fiz essas considerações para mostrar por que eu escolhi esse tema. A segunda coisa que eu quero dizer, que é uma premissa do meu raciocínio, é a necessidade de a gente redefinir o sentido que a gente dá ao direito de acesso à justiça. Percebam bem, acesso à justiça foi um dos 2 ou 3 grandes temas dos estudos de processualistas brasileiros nos anos 80. Inclusive aí, na Federal de Santa Catarina, era um grande foco dos estudos sobre acesso à justiça no Brasil. O professor Horácio Vanderlei Rodrigues, por exemplo, ele é um dos precursores no estudo desse assunto no Brasil. Ele foi um dos caras que desbravou esse tema. Isso nos anos 80. Muito influenciados, esses estudos, muito influenciados pelo projeto que Capelletti organizou na Itália, que era uma espécie de projeto de comparação mundial dos problemas relacionados ao acesso à justiça. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque, sendo um tema fundamental dos anos 80 e início dos anos 90, mas mais dos anos 80, esse tema moldou toda a geração de processualistas formada a partir dos anos 90, na qual eu me incluo. Eu sou da geração anos 90. Acho que Lamy também. Nós fomos muito influenciados por esses estudos de acesso à justiça, que pautaram, por exemplo, os conteúdos programáticos das disciplinas de processo no Brasil. Todas as disciplinas que têm de processo no Brasil têm lá o acesso à justiça como um dos pontos a serem investigados no modelo pensado por essa turma nos anos 80 e início dos anos 90. E que modelo era esse? Era um modelo que pensava o acesso à justiça a partir do seguinte paradigma: acesso à justiça é acesso ao judiciário. Então, acesso à justiça é acesso ao judiciário. Então, todas as reflexões foram feitas, todas elas foram feitas a partir dessa ideia. Problemas de acesso à justiça são problemas de acesso ao judiciário. Identificados os problemas de acesso à justiça, vamos partir para resolver esses problemas, e a solução desses problemas era a solução dos problemas relacionados ao acesso ao judiciário. Pois bem, vem a Constituição de 88 e consagra o direito à inafastabilidade da jurisdição. Está lá no artigo 5º, inciso 35. Né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Esse inciso 35 é a base constitucional de todos quantos estudam o acesso à justiça, dizendo que ele garante o direito de acessar o judiciário para levar qualquer tipo de problema. Então, o acesso à justiça, mais uma vez, é estudado a partir do paradigma de acesso ao judiciário. O que é que acontece? Tantos anos depois, né, estamos falando já quase 35 anos da Constituição, esse ano 34, né, a coisa mudou. A gente não pode mais compreender acesso à justiça como acesso ao judiciário. A palavra justiça aqui não é sinônimo de judiciário. Justiça aqui, para simplificar, pode ser compreendido como solução adequada de um problema jurídico. Acessar a justiça é acessar um modo de solução adequado de um problema jurídico. Não necessariamente acessar o judiciário. O judiciário é um dos caminhos existentes para chegar a uma solução adequada de um problema jurídico. Então, pensar o acesso à justiça hoje, eu não sei se eu estou vendo, é Luísa que está ali na primeira fila? É Luísa que está ali? Beijo, minha querida. É que a câmera está meio de lado, então eu imaginei que era você. Receba meu abraço. Então, voltando.
Estudar o acesso à justiça hoje é estudar o direito de ter à sua disposição um modo de resolução do seu problema jurídico que seja o mais adequado para aquele problema que você tem. Não necessariamente que esse modo seja o judiciário. Então, essa é a primeira premissa da minha exposição. Houve uma ressignificação do termo acesso à justiça, assim como houve uma ampliação do conteúdo dogmático do direito de acesso à justiça. Qualquer estudo de acesso à justiça hoje no Brasil que se limite a pensar os problemas de acesso ao judiciário é um estudo anacrônico, no sentido de ser um estudo que pensa um problema atual com base em ferramentas de 40 anos atrás, ou com base numa metodologia de 40 anos atrás. Então, essa é uma premissa muito importante. A segunda premissa, muito importante do modo como eu compreendo esse assunto, é o sentido que eu dou ao termo multiportas. Por que é importante eu dizer isso? O termo multiportas, que é uma tradução quase que literal de um termo em inglês, multi-doors, então se traduziu para multiportas, ele foi desenvolvido por um americano chamado Frank Sanders, nos anos 70, professor de Harvard. E ele, quando falava de multiportas, ele falava em tribunal multiportas. Perceba bem, tribunal multiportas. Qual era a ideia do professor Sanders? Que os tribunais, os órgãos judiciários, deveriam se transformar em grandes espaços de solução de problemas para além do modelo tradicional de solução por meio do juiz. Então, você chegaria a um tribunal e o tribunal ele poderia, por exemplo, lhe direcionar para um mediador, lhe direcionar para um conciliador, lhe direcionar, por exemplo, para um árbitro. Ou seja, o tribunal continuaria centralizando a solução do conflito, mas agora de várias maneiras. Então, o tribunal deveria ter múltiplas portas. A imagem do professor Sanders é a imagem de alguém entrando num grande átrio, num tribunal, e nesse grande átrio do tribunal você tem várias portas para poder buscar a solução do seu problema pela porta que fosse mais adequada, mas uma porta do tribunal. Perceba que, ainda na premissa do professor Sanders, e não poderia ser diferente, estamos falando de uma reflexão dos anos 70, ainda na premissa do professor Sanders, o judiciário é o grande centralizador da solução dos problemas. Quer dizer, você tem que ir ao judiciário, e dentro do judiciário haveria diversas portas para você buscar a solução. Eu proponho que nós aproveitemos o termo, mas em vez de falarmos em tribunais multiportas, falarmos em justiça multiporta. E utilizarmos a ideia de que o judiciário é uma das portas e não o lugar onde estão as portas. O judiciário não é o ambiente onde as portas da justiça se encontram. O judiciário é uma das portas de acesso à justiça. Por isso que eu proponho o uso do termo justiça multiportas e não tribunais multiportas. É o tema da minha exposição. Pegando a metáfora do professor Sanders, defender a ideia de que é possível pensar um sistema, como o nosso brasileiro, em que haja diversas portas pelas quais eu posso buscar a justiça. Justiça, compreendido como eu disse, ou seja, um modo adequado de solução de um problema jurídico. Então, imaginem a gente num grande espaço, não é um espaço dentro do tribunal, mas um grande espaço, onde haja diversas portas. Uma delas é a porta do judiciário. Mas há outras portas pelas quais eu posso atravessar e buscar uma solução mais adequada para aquele problema que eu tenho. Então, essa é uma outra premissa do meu raciocínio, o sentido que eu dou ao termo justiça multiporta. E aí vem a terceira parte do meu raciocínio. Quais são as características
desse sistema brasileiro de justiça multiportas, que é o modo como eu me refiro ao nosso sistema. Sistema brasileiro de justiça multiportas. Quais são as características? Eu identifico algumas delas. Não sei se eu conseguirei falar de todas, mas vou tentar falar da maior quantidade possível. Quais são as características desse sistema brasileiro de justiça multiportas? A primeira delas é a de ser um sistema auto-organizado. O que é que eu quero dizer com isso? É que é um sistema auto-organizado. É um sistema que se construiu sem planejamento. Não houve um planejamento a alguém que pensou, vamos montar um sistema complexo, cheio de portas, cheio de regras. Não. Foi um sistema que foi sendo construído paulatina e progressivamente. E à medida em que ele ia sendo construído paulatina e progressivamente, ele ia criando a sua própria organização. Não foi uma organização planejada. Foi uma organização que se desenvolveu à medida do seu crescimento. É muito importante isso, essa característica, para que a gente evite imaginar ou evite um tipo de teoria que tente encontrar uma razão única para a formação desse sistema brasileiro. Não há uma razão única. O sistema foi sendo construído de um modo um tanto quanto caótico, embora, me permitam usar a metáfora que todos conhecem, de um jeito semelhante àquele jeito da carroça das melancias. Vocês já devem ter ouvido essa metáfora. Em que as melancias de uma carroça de melancias, elas vão se ajeitando na medida em que a viagem prossegue. Então, você vai andando com o carro, com a carroça, e à medida em que a carroça vai avançando, com os buracos do caminho, com as curvas do caminho, as melancias vão se ajeitando. A imagem é mais ou menos como se formou o sistema brasileiro de justiça multiportas. Você colocava várias portas como melancias numa carroça, um pouco de forma desajeitada, mas à medida que o sistema vai se desenvolvendo, ele vai organizando, ele vai se organizando, ele vai criando pressupostos e uma coerência. O sistema vai ficando coerente e organizado à medida que ele vai se desenvolvendo. Então, essa é a primeira grande característica do nosso sistema de justiça multiportas. A segunda grande característica é o que eu chamo de abertura. O sistema brasileiro de justiça multiportas é um sistema aberto. Aberto, o que eu quero dizer com aberto? Ele é aberto em praticamente todos os sentidos que a gente possa imaginar. Ele é aberto em praticamente todos. Quando eu falo praticamente, é apenas para me resguardar. É porque eu não achei nenhum sentido que ele não seja aberto. Mas eu falo praticamente, porque vai que alguém acha e eu fico resguardado, teoricamente. Mas por onde eu imaginei, ele é aberto. Quer ver? Veja. Primeiro, ele é aberto nos sujeitos. O que significa ser aberto quanto aos sujeitos? Há diversos sujeitos que administram justiça no Brasil. E esse número de sujeitos que administram justiça no Brasil é um número que não é exaustivo. Ele é um número que pode aumentar à medida em que a criatividade e o modo como a gente pensa a solução dos conflitos se desenvolvam. Pense o seguinte, nós temos judiciário, nós temos ainda dentro do judiciário os juizados especiais, que acabam sendo uma outra porta de acesso à justiça, embora judiciária. Nós temos a arbitragem, nós temos os mediadores, nós temos a arbitragem que é institucional, então nós temos as câmaras arbitrais, e nós temos as arbitragens ad hoc, o que mostra que como os sujeitos de administração de justiça podem se expandindo. Nós temos os tribunais administrativos, o CAD, a CVM, o Tribunal Marítimo, o Tribunal de Contas, o CARF, os tribunais de ética. Todos eles são tribunais administrativos que administram justiça. Nós temos os cartórios, que em muitos casos administram justiça. Nós temos plataformas privadas, como os marketplaces, o marketplace do Mercado Livre,
que põe em contato vendedor e comprador para tentar chegar a uma autocomposição. Então, o próprio marketplace funciona como um agente de administração de justiça no Brasil. Então, percebam que há um número aberto, muito grande, de sujeitos que podem administrar a justiça no Brasil, o que torna o sistema um sistema bem interessante, muito diferente do sistema para o qual eu fui preparado juridicamente, que, repito, era um sistema que se baseava na ideia de que quem resolve o problema jurídico no Brasil é o judiciário. Veja que a lei de arbitragem, que transformou a arbitragem no Brasil, em 96. Portanto, já é uma coisa mais recente, né, bem posterior aos estudos sobre acesso à justiça no Brasil. A lei de juizados é em 95. Pois bem, a abertura também diz respeito aos modos de solução de conflito. Porque a gente sabe que há três grandes modos, vamos chamar tipos, há três grandes tipos de se resolver um conflito. Ou você resolve um conflito por autotutela, portanto, um dos conflitantes impõe ao outro a solução do conflito, e a autotutela vem ganhando um espaço enorme no Brasil, enorme, um espaço que lhe foi tirado historicamente. Repito, a minha geração foi uma geração que via a autotutela como um comportamento bárbaro, comportamento primitivo e criminoso. Eu dava aula de autotutela, não só aprendi, como dava aula de autotutela dizendo isso. É crime, artigo 340 do Código Penal, fazer justiça com as próprias mãos. A autotutela é coisa primitiva, é solução egoísta do conflito, para usar uma metáfora de Alcalá, Zamora e Castilho. Solução egoísta do conflito. Não pode ser estimulada. A autotutela permitida é sempre algo excepcional, excepcionalista. Beleza, o que está acontecendo? A autotutela está se expandindo. Claramente. A gente vê a autotutela tributária, a gente vê o CTN sendo alterado e o Supremo concordando com a possibilidade de o fisco averbar a constituição do crédito tributário no imóvel do contribuinte, e isso antes da propositura da execução fiscal. A gente vê a possibilidade de execução extrajudicial em alienação fiduciária, que existe aos montes. A gente vê, por exemplo, o Supremo tendo dito no ano passado, depois de tanto tempo, tendo confirmado que o leilão extrajudicial de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, previsto no decreto 70/66, veja, um decreto de 1966, o Supremo agora, no ano passado, reconheceu que ele foi recepcionado pela Constituição Federal, e é uma execução extrajudicial. Demorou tanto para o Supremo reconhecer, por quê? Porque se o Supremo tivesse enfrentado esse tema nos anos 90, teria dito que era inconstitucional, porque teria dito que só a justiça poderia resolver o problema. A compreensão, a mudança de compreensão sobre justiça, sobre acesso à justiça, fez com que o Supremo, no ano passado, depois de esperar tanto tempo, reconhecesse que é possível pensar em execução extrajudicial, uma espécie de autotutela e, portanto, uma outra porta de acesso à justiça. Então, além da autotutela, também existe a autocomposição, que é a solução do conflito feita pelos próprios conflitantes, muito estimulada no Brasil, e tem a decisão por heterocomposição. O que é a decisão por heterocomposição? É a decisão do conflito que está dada por um terceiro que não é o conflitante. Um terceiro que pode ser um árbitro, um terceiro que pode ser um juiz, um terceiro que pode ser um tribunal administrativo. Quando a justiça desportiva julga, ela resolve um conflito por heterocomposição. Quando o CAD julga, resolve um conflito por heterocomposição. Então, nem toda heterocomposição advém do judiciário, embora a do judiciário seja mais famosa. O que é que eu quero dizer com isso? O sistema é aberto a todos os tipos de solução de conflito, seja por autotutela, seja por autocomposição, seja por heterocomposição. Mas ele também é aberto nas portas, porque não há apenas uma porta de autocomposição, uma porta de heterocomposição e uma porta de autotutela. Há diversas portas para cada tipo de solução. Há diversas portas para a autocomposição. Há a porta da mediação, há a porta da negociação direta, há a porta da conciliação, há a porta dos dispute boards, que podem funcionar como
técnica de autocomposição. Há a porta das plataformas eletrônicas, as Online Dispute Resolutions, que podem ser portas de solução por autocomposição. Há diversas portas de autotutela. A autotutela contratual, pura e simplesmente, como aquela que a gente contrata com o Uber. A gente contrata o Uber, pede um motorista, depois, se a gente cancela, a gente vai ser multado, e essa multa já vai ser debitada no nosso cartão. Isso é autotutela. A cláusula penal ela é efetivada automaticamente. Eu não preciso entrar na justiça para efetivar a cláusula penal. A cláusula penal é efetivada imediatamente. Então, você tem uma autotutela contratual que se expande, você tem as autotutelas que são bem clássicas, como as execuções extrajudiciais, que vêm sendo prestigiadas e, mais recentemente, tendo a sua constitucionalidade reconhecida. E você tem portas de heterocomposição. Você tem a porta do judiciário comum, você tem a porta dos juizados especiais, você tem a porta dos tribunais administrativos, que, aliás, se tem transformado e se fortalecido muito nos últimos anos. Desde a publicação da Lei Federal de Processo Administrativo em 99, então estamos falando de 20 e poucos anos, os tribunais administrativos se transformaram em realmente tribunais, com respeito ao devido processo legal, inclusive podendo se falar em precedentes administrativos, com toda a teoria dos precedentes aplicada às decisões dos tribunais administrativos. Então, há também a abertura pelas diversas portas. Então, não é só dos tipos, mas também das portas. Uma outra abertura, uma outra manifestação da abertura é pelas fontes. As fontes normativas que regulam o sistema brasileiro também são inúmeras. Não é só a lei que regula. A gente tem resolução do CNJ regulando. A gente tem os regimentos internos dos tribunais administrativos, a Constituição. Nós temos instrumentos internacionais que regulam determinadas formas de solução de conflito. Então, há também uma abertura nas fontes normativas que disciplinam a justiça multiportas, o que, para nós processualistas, é muito importante. Porque, veja, o processualista ele não pode mais ser o sujeito que se dedique exclusivamente a estudar o processo jurisdicional. O processualista ele é um sujeito que se preocupa com o sistema de justiça. Por isso que, em congressos de processo, vocês sabem, sempre há um modo sobre mediação, conciliação, sempre há. Eu estou dando um exemplo bobo, mas é sempre isso que acontece. Por quê? Porque o âmbito de estudo do processualista não é apenas a solução do conflito pelo judiciário, mas sim os modos todos de solução de conflito. E o processualista raiz acha que só a lei regula normas, só a lei traz normas processuais. É um equívoco. Você precisa se nutelizar um pouco. Eu falei o termo nutelizar, eu acabei de inventar esse termo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, eu suponho. O que eu quero dizer o processualista mais recente, ele tem que se atualizar e abrir a cabeça para as amplas possibilidades de fontes outras, além da lei, disciplinarem os modos de solução de conflito. E há também uma abertura, uma dimensão da abertura que é muito importante, que é a da flexibilidade dos modos de solução do conflito. Ou seja, já dentro das portas, o modo como se processa a mediação, o modo como se processa a jurisdição é também flexível. Portanto, há também uma abertura para a adaptação dos caminhos, dos trilhos para a solução do conflito. A flexibilidade é uma marca clara do nosso sistema brasileiro de justiça multiportas. Não é por acaso que o artigo 3º, o parágrafo 3º do CPC, o artigo 3º, o parágrafo 3º do CPC, é uma das normas fundamentais desse sistema. Tem gente que dá pouca bola a esse dispositivo, mas esse dispositivo é muito importante. Porque o parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, ele simplesmente diz que as possibilidades de solução consensual são abertas. O que significa dizer que é possível criar métodos de solução de conflito consensualmente. Eu posso bolar, eu posso arquitetar consensualmente
uma forma de resolver o meu problema. Isso torna o sistema completamente aberto. É provável que vocês já devam ter ouvido falar no termo design de litígios, ou design de solução de litígio. Então, é algo que se estuda bastante. O que é isso? É desenhar modos, ou arquitetar, né? Modos, bolar modos de solução de conflito. Nosso sistema permite isso? Permite. Parágrafo 3º do artigo 3º, do CPC. O que é curioso, né? Porque é do CPC, que a princípio foi pensado para ser um código do processo jurisdicional, de uma dessas portas. Mas não, o CPC é um código do século XXI, é um código que sabe que estudar o processo ele tem que ser visto num contexto de justiça multiportas. Então, ele mesmo já introduz o sistema e consolida o sistema logo no início. E lembrem que os primeiros 12 artigos do CPC são dedicados às normas fundamentais do sistema, o que coloca o parágrafo 3º do artigo 3º dentro do rol das normas fundamentais do nosso sistema. Uma terceira característica do nosso sistema, então, além da auto-organização, além da abertura, uma terceira característica é a preferência pela solução consensual. Há, sem dúvida, uma diretriz do sistema de que, entre os tipos de solução de conflito, a solução consensual deve ser a preferencial. Essa é uma diretriz do sistema consagrada no parágrafo 2º do artigo 3º do CPC. E eu destaco que, dentro dessa preferência à consensualidade, cabe ao Estado promover isso. Isso é muito importante. E a consensualidade se expandiu, inclusive, para o âmbito público. Hoje a gente fala em consensualidade, inclusive, no direito público, no direito administrativo, no direito tributário, no direito penal, no direito processual penal. E no direito não público, mas quase público, como o direito do trabalho, em que a consensualidade se expandiu muito, já era muito grande, se expandiu muito com a reforma trabalhista. Então, essas são 3 características que eu reputo fundamentais, assim, estruturais do sistema brasileiro de justiça multiportas, e serve para eu encerrar essa minha introdução a esse tema, ou pelo menos a introdução às ideias que eu tenho sobre esse tema, que eu espero conseguir colocá-las todas no papel até o fim do ano e apresentar no ano que vem esse pequeno livro, né, que vai se chamar Introdução ao Sistema Brasileiro de Justiça Multiportas, que não vai ser um livro sobre mediação, nem um livro sobre conciliação. Vai ser um livro sobre o sistema brasileiro de justiça multiportas e como ele se estrutura, como ele se desenvolveu, quais são suas características, os seus sujeitos e as suas normas fundamentais. Eram essas minhas considerações, meus caros. Eu, infelizmente, terei que sair agora, porque eu havia me programado por 1 hora. Você sabe que esse negócio de pandemia é uma onda, porque você, ainda pandemia, não é esse modelo de fazer palestra, porque você sai encavalando os compromissos atrás do outro, contando que os compromissos vão terminar, e você já coloca um, outro, você vai ver se tem uma agenda completa. Foi o que aconteceu comigo. Por isso, inclusive, que eu estou com essa camisa de botão. Em outros, se eu não tivesse um compromisso seguinte, eu estaria seguramente com a camisa polo. É porque eu vou ter que mudar o meu boné agora aqui, daqui a pouco, então eu tenho que ficar com outro tipo de roupa para poder falar com as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor. Brilhante exposição. Agradecemos muito a sua presença, mesmo que virtual. Valeu, pessoal. Lami, meu querido, beijo grande. Luísa, beijo você também. Passo agora Tchau. a palavra para o professor Lami, por favor, para comentários. Bom dia a todos, uma alegria participar desse evento mais uma vez. Primeira vez que eu participo na Alesc, na verdade eu nem sabia que existia esse auditório aqui. Todas as vezes que eu vinha à Alesc, eu vinha ali embaixo na plenária. Então, meus parabéns pelo local, pelo esforço de fazer o evento mais uma vez. Eu vejo que essa transição da pandemia, das aulas à distância para a aula presencial, fazem com que a gente tenha um momento difícil aí para lidar com a organização de eventos, né? Então, meus parabéns pelo esforço de vocês.
Eu quero agradecer, então, ao Cachife o convite para participar, mais uma vez, do evento. E quero cumprimentar a doutora Viviane, a doutora Virgínia, a Gisele, que foi nossa aluna, inclusive no mestrado na UFSC, que pude ser orientador dela, uma satisfação. Que bom que você está conosco também na mesa. A Isabela, a Luísa, que está conosco também hoje. Luísa, uma satisfação ver você aqui, né? A Luísa, que é uma processualista de mão cheia, professora também agora, né? Então é uma alegria participar desse painel com vocês. Eu diria que a fala do Fred é muito importante para vocês perceberem como a ideia de acesso à justiça e a ideia de solução de conflitos é muito diferente daquilo que a maioria dos livros que vocês leem diz. A maioria dos livros que vocês leem diz que vocês precisam, de uma forma ou de outra, declarar direitos. Nós hoje temos uma bibliografia majoritária no sentido de que ganhar o processo, declarar um determinado direito, dizer como é que as pessoas devem agir no caso concreto, é o mais importante, porque o que nós buscamos é reconhecer o vencedor da causa. Infelizmente, esses livros estão atrasados. A nossa realidade hoje é muito distinta. E o fato de todas essas obras dizerem isso é porque, no fundo, a gente leva algum tempo para atualizar as edições todas. Então, se vocês forem analisar aquilo que o Código de Processo Civil dispõe desde a época em que a gente discutia a ideia de ter um código novo, adaptado à Constituição de 88, vocês vão perceber que a ideia é pensar o litígio, não pensar apenas a solução. O que é um litígio? O que é um problema? O que a gente faz quando resolve problemas? E vocês vão perceber que a origem do litígio não está no resultado do litígio. A origem do litígio está na gestão. Por isso que o Fred começou falando em administração da justiça. Tá? A origem do litígio está na gestão, está na administração. O que é gestão, pessoal? Gestão significa definir prioridades, metas na vida da gente e definir como que a gente vai atingir essas metas. O bom gestor é aquele que atinge as metas da melhor maneira possível. Para que eu possa atingir uma meta, isso é na vida pessoal, na vida empresarial, em tudo aquilo que a gente faz na vida pública, ok? E para que eu possa atingir uma meta, eu vou correr riscos, eu vou correr perigos, sempre, porque a gente nem sempre consegue atingir tudo o que quer na vida. Então, isso em qualquer âmbito. Esses riscos, tá? Entendam, esses riscos fazem com que a gente, muitas vezes, tenha problemas, não só de âmbito legal. A gente pode ter problemas de âmbito operacional, você pode ter problema de âmbito mercadológico, você pode ter vários problemas. Nós, no direito, quando pensamos só na declaração do direito, quando só pensamos naquilo que o juiz julga, a gente tende a achar que o único risco que existe é o risco legal. Então é aí que começa o problema do litígio. Mas o único risco não é o legal. Okay? O risco legal é só um deles. E nós, na faculdade, só estudamos realmente o risco legal. A gente não tem uma visão, especialmente no Brasil, empírica dos problemas que geram litígios. Então nós temos que estudar o litígio para poder entender justiça multiportas, estudar os problemas. Vocês vão ver que os riscos normalmente são classificados, tem que estudar um pouquinho de análise de risco. Entendeu? Os riscos normalmente são classificados como? Eu tenho riscos de mercado, eu tenho riscos de subscrição, que é precificação na hipótese de negócio, eu tenho risco de caráter reputacional, ok? Eu tenho o risco legal e eu tenho risco operacional. Em tudo aquilo que eu faço, a maneira como eu atinjo isso na vida. Dentro do risco legal, por exemplo, você vai ter outros centenas de riscos, né? O risco concorrencial, o risco trabalhista, o risco tributário e assim por diante. Mas o ponto é que os litígios decorrem da verificação de um desses riscos. Entenderam? Agora, entendam, quando eu tenho um papel que é preventivo, quando eu olho para um risco e digo, olha, eu preciso fazer com que isso aqui não aconteça, no âmbito legal, na maioria das vezes, na cabeça de quem pensa governança hoje, eu estou trabalhando com risco aplicado. O que é isso? Compliance. Ok? No âmbito legal. Só que a grande verdade é que o compliance não atua só no âmbito legal. Atua em relação a todos os demais riscos também, de maneira transversal. Então, é essa falta
de transversalidade na maneira como a gente vê o risco, que é central. Está faltando muito isso para o operador do direito entender justiça multiportas. Por quê? Porque daí você começa a entender que a solução do litígio é a solução para aquele risco, independentemente de ele fazer parte do direito. Por isso que a autotutela hoje é sim uma forma que está crescendo. No meu livro com o professor Horácio, sobre teoria do processo, quando a gente fala de forma de solução de conflitos, a gente cita a autotutela, inclusive, né? Quem foi meu aluno sabe que eu falo muito sobre autotutela. E eu valorizo muito, assim como o Fred fez, a autotutela, porque, na verdade, formas previstas pelo sistema jurídico, ou formas não proibidas pelo sistema jurídico de autotutela, são uma das maneiras mais efetivas de solução de qualquer risco, antes mesmo dele se tornar um litígio. Porque na nossa concepção clássica, o litígio só existe no momento que eu tenho contraposição de interesses. No âmbito do processo, a gente sempre achou que o litígio existe na hora que você tem um interesse contraposto por meio da contestação dentro do processo. O conceito clássico carnelutiano de lide é esse. Lide se forma no momento em que o réu contesta o processo. Pois é, acontece que a mera contraposição de interesse anterior ao processo já é um risco de eu ter um litígio. Então vejam vocês que a ideia de justiça multiporta serve para que vocês possam lidar com negociação. Pessoal, negociação é uma forma muito efetiva de solução de conflitos. E é impressionante como negociação é uma forma que as pessoas, especialmente no Brasil, o profissional do direito é despreparado. A gente até tem disciplinas de negociação na UFSC, por exemplo, mas a maioria das faculdades não tem. E ainda assim elas não são focadas em circunstâncias reais, mais pragmaticamente vistas. Negociação hoje é o principal formato de solução de conflitos em termos de crescimento de solução de conflitos no âmbito internacional. E eu diria mais para vocês. No Brasil, o Fred falou que no Brasil nós temos um sistema aberto de solução multiportas. Realmente a gente tem. Mas é de se estudar, porque para que a gente possa qualificar o negociador, a maioria dos países tem criado uma série de requisitos para que você possa trabalhar com negociação. Tá? Mas um ponto central que vocês vão perceber, quem já estagia principalmente vai perceber claramente, é que muitas pessoas querem entrar no processo, querem fazer parte do processo pelo fetiche do processo. Querem buscar a ideia de solução na justiça pelo fetiche. Elas querem, na verdade, se sentir fazendo alguma coisa para, de alguma maneira, retrucar, devolver aquilo que elas sentiram, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito pessoal. E isso é criação de problema, não é solução. É muito interessante como as pessoas estão mudando, mas ainda existe essa concepção também. Então, quando nós falamos em multiportas, em negociação, né, como o Fred falou, em autotutela, em todas essas formas, vocês têm que ter uma visão diferente. Muitas pessoas vão achar que vocês só serão bem-sucedidos se vocês forem capazes de brigar no direito. Se vocês forem pessoas que têm jeito para briga. Mas eu digo a vocês, isso é coisa realmente dos anos 80. Não é a realidade de hoje. Eu não me sinto um brigão e eu, em algumas situações, talvez, eu e a Luísa já fizemos uma audiência juntos, né, Luísa? Em alguns momentos você fica ali, em algumas situações existe o litígio. Mas isso é uma coisa que fica, né? Sai da sala, não tem que ficar lidando com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a questão, a essência do litígio, por exemplo, aquele problema que a gente estava ali, resolveu? Não, resolveu. Está lá a família, quer dizer, resolveu porcaria nenhuma. Não tem efetividade de solução do litígio. Entenderam, pessoal? Esse é o ponto central. Então, o que eu queria dizer para vocês em relação a isso é que hoje nós temos Online Dispute Resolution. O que é isso? Nasceu na Espanha, depois foi para a Alemanha. A legislação desses países estabelece que sempre que você tiver uma organização que dispuser de um tribunal administrativo interno, você pode fazer uma solicitação online e a solução do problema vai ser vinculante para a organização que fez isso. Isso começou no setor bancário espanhol, mas depois se expandiu para uma série de outros setores, inclusive o setor de energia na Alemanha, né, eles têm muito disso. E o que é interessante é que é uma forma de solução de conflito absolutamente confiável. As pessoas, ela é vinculante apenas a favor do consumidor, nunca contra. Então, se você perde, você pode depois entrar em juízo ou buscar alguma outra forma de solução. Tá?
E por último, eu não queria tomar o tempo de todo mundo, eu também tenho que dar uma aula na Academia Judicial, aqui do lado. E eu assumi a aula ali a partir de 9h30 e disse para eles que talvez mandei uma mensagem aqui dizendo que talvez eu atrase uns 15 minutos, mas eu tenho que ir correndo para ali daqui a pouco. Eu tinha entendido que o horário era um pouco diferente para o painel. Mas o que eu acho que é importante dizer a vocês é que com tudo isso, o próprio Poder Judiciário também está mudando a sua feição do que ele deve fazer como justiça. Então, hoje, mesmo quando nós falamos da solução por meio do judiciário, a grande discussão é que tipo de judiciário, que tipo de entrega. A efetiva solução por meio do judiciário vai resolver como a gente teve, por exemplo, naquele processo nosso, de que forma, qual o judiciário? E o que é interessante a esse respeito é que nós passamos a discutir uma figura de judiciário menos paternalista. O judiciário, na maioria das vezes, se colocou, especialmente historicamente, como se ele fosse a forma de solução de conflitos que vai dizer para o autor ou para o réu quem tem razão, quem é certo e quem é errado. E isso identifica muito a figura do judiciário com a figura paterna. Não necessariamente pode não ser o pai de vocês, mas quem que é o pai na nossa vida? Né? O pai é quem impõe limites. O pai é o cara chato que dorme com a mãe da gente. Né? Esse cara é o teu pai. Às vezes o pai pode ser o teu irmão, às vezes o pai pode ser a mãe que faz a figura paterna, mas o fato é que essa figura, no nosso imaginário, ela existe. E quando Freud fala no Dostoiévski, o parricídio, não sei se vocês viram que o Dostoiévski fala muito da morte do pai. Né? O que é matar o pai? É matar essa figura. É o cara sem limite, é a pessoa que não tem. Né? Então, quando ele fala, Freud fala desse artigo Dostoiévski, o parricídio, ele está falando da figura paterna. Ora, vejam, entendam, o problema é das partes. Qual que é o grande erro histórico da ideia de acesso à justiça? O grande erro é a ideia de subrogação. É a ideia de que o judiciário vai pegar para ele o problema, que não é dele, o Estado vai pegar para ele um problema que não é dele, e ele vai resolver isso para as pessoas. Como se elas não tivessem que resolver os problemas que são delas. Então, o grande ponto que a Justiça Multiportas traz, hoje, também para o judiciário, é a ideia de que nós podemos ajudar as pessoas a resolver os problemas delas por meio do Poder Judiciário. Ok? Auxiliar as pessoas a resolver problemas que já são delas. Ou seja, a ideia de, por meio do processo, cooperar para que as próprias pessoas resolvam os problemas delas e não o processo resolver os problemas por elas. A ideia de subrogação sempre foi uma ideia falha, daí toda a discussão da teoria da ação, inclusive a grande discussão, por exemplo, entre Calamandrei e Carnelucci com relação à própria essência do direito de ação. Né? Qual que é o papel do processo e qual que é o papel do Poder Judiciário. Então, quando as pessoas falavam em teorias privatistas da ação, antigamente a gente falava que isso é um palavrão. Hoje, em face da autotutela, da Justiça Multiportas, em face do Código de 2015 no Brasil, em face de um mundo com muito mais complexidade e oportunidades para uma tutela adequada para cada caso, isso não é nenhum palavrão. Né? A gente vê isso de forma completamente diferente. Tá? Pessoal, eu acho que essencialmente é isso. Eu agradeço muito o convite de vocês mais uma vez. Quero cumprimentar os demais membros também da mesa. Dizer que é uma alegria poder rever o Fred. Esses dias eu estive em Salvador e fomos almoçar, conversar. E é muito bom porque são amigos que eu tenho há mais de muitos anos, o pessoal do processo. Né? E durante a pandemia a gente não viu ninguém. Então, poder participar de um evento com ele, ainda que seja assim à distância, me deixa muito feliz. Tá? Então, quero agradecer a vocês a oportunidade mais uma vez. Dar os parabéns por vocês estarem sexta-feira, 8 horas da manhã aqui participando. Tá? Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Muito obrigada, professor Lamy. Nós agradecemos profundamente sua presença no dia de hoje. Passo agora, então, a palavra para a doutora Gisele para considerações. Olá, bom dia, tudo bem? Aproveitando a despedida do Lamy, prazer compor a mesa contigo. O Lamy foi meu professor na graduação e foi meu orientador também no TCC. Então, é muito gratificante poder dividir esse espaço contigo hoje. Muito obrigada. Eu agradeço o convite para compor essa mesa, o convite da organização, inclusive comentava antes do nosso painel
que essa organização teve desafios ímpares, né? Considerando que a gente vem de um cenário de quase 2 anos de pandemia, vocês não tiveram contato com experiências anteriores, estão aprendendo a fazer com a carroça andando, como o próprio Fred disse, é louvável e muito gratificante ver o resultado de todo esse empenho. Então, meus parabéns. Eu queria voltar 2 passinhos, 2 degraus assim, na conversa que a gente está tendo até agora, para falar de conflito em geral, teoria do conflito, que eu sinto que ainda é uma questão tanto quanto negligenciada nos nossos bancos de graduação. Tudo que a gente está falando hoje, justiça multiportas, processo jurisdicional, tudo isso são maneiras de a gente gerir os conflitos que surgem em sociedade. A sociedade, ela inerentemente gera conflitos. Se você colocar 2 pessoas juntas, haverá conflito. E a administração, acho que essa é uma palavra muito interessante que surgiu hoje na conversa. A administração do conflito, ela não necessariamente precisa ser por meio do processo jurisdicional, por meio do Estado. Nós temos hoje, muito bem exposto pelo professor Fred, formas adequadas ou ambientes adequados de administração do conflito para além da figura do Estado. O professor Lamy sempre comentou na sala de aula, nós estamos inseridos, nós estamos constituindo juristas em uma cultura da sentença, em uma cultura em que o conflito ele precisa necessariamente ser resolvido por um terceiro imparcial e hierarquicamente superior a nós. Mas esse paternalismo, esse providencialismo, e eu ouso dizer também um certo colonialismo das nossas mentes jurídicas, ele pode ser revisto. E eu acho muito importante a participação de todos aqui hoje, ouvindo temas como esse, justamente para conhecer ou se instigar a conhecer um pouco mais dessas formas. Porque vai estar na mão de vocês escolher a forma mais adequada de gestão do conflito. Quando o conflito acontecer na vida de vocês, ou acontecer talvez com o cliente, ou acontecer com um órgão, uma instituição, o conflito ele vai acontecer. Inclusive, eu acho que o conflito ele tem uma pecha negativa que é um tanto quanto injusta. Se a gente tirar essa carga negativa da palavra conflito, você consegue enxergar ele como um motor, um propulsor de mudanças. Ninguém chegou aqui hoje, ninguém está sentado nesses bancos aqui hoje sem passar por conflitos. Os conflitos, eles nos moldam, eles nos constituem como sujeito. E pensar nisso, pensar que as adversidades e os desafios que a vida nos impôs fez com que a gente tomasse as escolhas que a gente tomou, é uma maneira de avocar a questão para si, chamar de volta a responsabilidade para si, e pensar, eu posso gerir isso de outra forma. Eu não preciso que alguém me dê a resposta. É claro que existem situações em que um terceiro imparcial ainda assim vai ser necessário. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar e, instigar mais a vocação das responsabilidades para nós mesmos. Eu achei muito interessante quando o Fred falou da expansão da autotutela. Ele falou, os juristas ali dos anos 80 e 90 achavam que a autotutela era algo barbárico. Eu ainda escutei isso nos meus estudos de graduação. A autotutela era uma notinha de rodapé. Autotutela. Existe em casos excepcionalíssimos. Mas se você for pensar, ela não precisa existir em casos excepcionalíssimos e não precisa ser criminalizada. Os exemplos que o Fred trouxe eu achei brilhantes nesse sentido. Quando a gente fala, em geral, em justiça multiportas, a gente pensa muito rapidamente na conciliação, na mediação, na arbitragem e na negociação, que é uma técnica que perpassa praticamente todas essas outras formas. Mas existem outras que eu me permito citar brevemente, como... Deixa eu pegar aqui na minha... o Range a Judge, Ombudsman, Dispute Board e o desenho de sistema de disputas. Rapidamente, para contextualizá-los.
O Range Judge seria uma contratação de uma pessoa com experiência em julgar, geralmente são juízes aposentados, para dar uma resposta para um conflito que normalmente é complexo e já vem de um impasse de muito tempo. Surgiu lá na Califórnia dos anos 80, numa experiência de alguns advogados que estavam com um conflito extenso, e eles sugeriram, baseado numa lei estadual, para a corte do estado, contratar um juiz aposentado para resolver a questão que eles tinham entre os clientes deles. E a estrutura deu tão certo, a experiência deu tão certo, que isso começou a se expandir para outros espaços. O Ombudsman, ele é bem mais antigo, na verdade. Ele é um instituto que nasceu na Suécia, lá no século XIX, e ele é muito ligado com a questão da ouvidoria e da mediação entre administrados e administradores. Então, o Ombudsman, ele é a figura que recebe questões que estão sendo problemáticas, uma prestação de serviço defeituosa, por exemplo, trata aquilo de maneira adequada e leva para os administradores uma sugestão, ou pelo menos ao conhecimento deles que existem falhas que precisam ser pensadas. O Dispute Board, ele é mais numa linha do comitê, por assim dizer. Então, quando a gente pensa que contratos de longa duração ou inerentemente muito técnicos necessariamente vão ter alguma espécie de conflito no decorrer da sua elaboração ou da sua execução, é interessante talvez pensar em preparar um comitê de pessoas especializadas já para antever principalmente questões técnicas que podem dar problema. E, dependendo da escolha, dependendo do poder que for dado, esse comitê ele pode sugerir ou ele pode, inclusive, colocar decisões vinculativas para resolver o problema. E o DSD eu acho que talvez seja o mais interessante, e o Fred comentou rapidamente. Ele não é um método em si, mas ele é um instrumento para criar um sistema próprio para gerir o conflito no caso concreto. Então, você arquiteta, você coloca na mesa, pensa, olha, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho essa e essa que são suficientes para resolver o conflito no caso. O que eu consigo colocar? Essa que vem primeiro, essa que vem depois, essa que vem depois. E eu acho que esse é o arranjo mais adequado. Então, se cria ali um sistema próprio para o caso para resolver. E eu penso muito na aplicabilidade disso em questões de crise extrema, como os desastres ambientais que a gente vivenciou em Mariana e Brumadinho. É muito interessante pensar que uma só solução, uma só ferramenta não seja suficiente para uma questão tão extrema e tão impactante nas nossas vidas quanto foram aqueles desastres. Eu quero concluir a minha fala trazendo uma experiência pessoal. Eu atuo hoje como advogada de uma concessionária de serviço público. É uma concessionária de rodovias, que está administrando a construção do contorno viário, que eu acredito que muitos de vocês tenham conhecimento. E antevendo que inúmeras desapropriações teriam que ser feitas para a instalação do contorno, foi feita uma conversa com as varas federais aqui de Florianópolis, porque, considerando o interesse da União na figura da agência reguladora, e a agência reguladora também é uma questão interessante para a gente falar dentro do temática de hoje, ela avoca para a Justiça Federal a competência. O Sejuscom, que é o Centro de Conciliação da Justiça Federal, ele ganhou uma importância muito grande e um protagonismo muito grande. Meados ali de 2010, mais ou menos, 2014, 2015, os peritos que atuam junto ao Sejuscom se reuniram para instituir uma metodologia que tratasse de forma isonômica todos os casos que seriam submetidos a eles dali para frente. Então, eles perceberam, por exemplo, que precisava ser criada uma metodologia própria para avaliação da desvalorização do terreno remanescente, que era algo que não tinha, eles criaram.
validaram e aplicaram de forma isonômica em todos os casos, tabelaram o valor de honorários, que é o mesmo para todos até hoje, sem postergar no processo meses e meses de disputas por causa da fixação dos honorários. Os servidores que atendem às audiências são servidores preparados, capacitados e que conhecem a questão material. Também acolhem as pessoas, porque, querendo ou não, a gente está falando aqui muitas vezes de pessoas que estão perdendo suas casas. Então, é uma questão que tem que ser tratada com toda a humanidade possível. E eu posso dizer para vocês que, ao longo de todos esses anos, nós tivemos um sucesso absurdo, privilegiando a consensualidade em detrimento do litígio nas ações de desapropriação. Então, dá para dizer que entre 80% e 90% dos nossos casos foram resolvidos pelo Centro de Conciliação, pela conciliação, que também adianta, facilita para a pessoa que está recebendo dinheiro, o valor encurta muito o processo, encurta bastante o tempo que ela vai receber. Porque, pelo procedimento, isso só seria uma questão a ser avaliada, claro, parte ela recebe durante o processo para poder sair do imóvel, mas o resultado final, o valor final, só seria pago após o trânsito em julgado da ação, após a liquidação dos valores. Então, na audiência, a gente já vai com propostas concretas, lastreadas em laudos periciais, já vai aberto à negociação e oferece meios mais céleres e mais efetivos das pessoas receberem. Recomendo, eu acho que é um case que tem que ser enaltecido, e eu tenho muito orgulho em poder trabalhar com um órgão tão preparado. Eu agradeço muito, eu fico muito feliz com a atenção de todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, fico à disposição. Obrigada, doutora. Acredito que foram apontamentos muito importantes. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Virgínia. Gostaria também de agradecer ao escritório de vocês pelo apoio, principalmente de acreditar na nossa transmissão online. E fique à vontade. Alô? Todo mundo me ouve? Bom dia a todos. Queria saudar minhas colegas de mesa, que, como vocês podem ver agora, é uma mesa exclusivamente feminina. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar num congresso. Ontem, por acaso, eu estava conversando com um cliente que faz um trabalho voluntário com mãe solo em situação de vulnerabilidade. E ele diz que a energia das mães é a energia mais pura que tem. Tendo me tornado mãe de 3 crianças, eu concordo com ele. Mas eu acho que a segunda energia mais pura que tem é a energia dos alunos. Eu adoro estar entre os alunos. Eu sou uma até hoje. Vocês são os filhos desse presente e vocês vão pensar soluções jurídicas para os problemas que hoje estão. Eu chego a ter inveja de estar nessa situação, de olhar para o futuro e poder fazer o futuro. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Num momento, inclusive, em que pensar o direito e fazer valer o direito nesse país é um desafio tremendo, inclusive. Para falar de justiça multiportas, depois dessas exposições brilhantes, eu prometo ser rápida, porque teria tão pouco a acrescentar. Eu gostaria de começar com como o professor Rawls começa o livro dele, Uma Teoria da Justiça. Ele diz: a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é dos sistemas de pensamento. Uma teoria, por mais elegante e eficiente, economicamente eficiente que seja, deve ser rejeitada se ela é falsa. Assim como instituições, não importa quão bem arranjadas e eficientes sejam, devem ser rejeitadas se elas forem injustas. Então, eu gostaria de discutir um pouquinho desse tema de justiça multiportas, primeiro fazendo a distinção
Se a gente diz justiça, a justiça, o prédio, o fórum, a administração judiciária, ou se a gente diz justiça, o justo. E queria convidar vocês a ler um ensaio curtinho do Norberto Bobbio, naquele livro da Teoria Função, em que ele diz que direito pode ser duas coisas. Direito pode ser as normas, o direito diz isso, ou o direito pode ser o resultado da aplicação das normas. Então, portanto, a gente olha para a justiça multiportas e diz: esse sistema aqui é um sistema de produção do justo. Por que eu penso muito nisso? Eu trabalho basicamente com direito público, né, e bastante com infraestrutura. Quando a gente discute aqui a justiça multiportas e a gente diz da possibilidade de soluções negociadas, da necessidade de superar o judiciário paternalista, por vezes autoritário, porque para que as partes busquem a solução, isso funciona muito bem quando a gente está falando de partes igualmente autossuficientes. Mas, na tutela do interesse público, nós tratamos de direitos que precisam ser tutelados por terceiros, de direitos que não se tutelam sozinhos, e de direitos de sujeitos que são autossuficientes, muitas vezes. Então, nos anos 80 e 90, quando foi cristalizada essa ideia de que acesso à justiça era acesso ao judiciário, e que ficou pontificado naquele artigo, eu acho brilhante na Constituição: a lei não excluirá da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito. Na mesma época, estava se consolidando a tutela dos interesses difusos e coletivos pela ação popular, pela ação civil pública, e a gente começou com a ideia de tutela do interesse público, que adorou a justiça multiportas. São tantas portas agora. São os tribunais de contas, são as controladorias, são as autarquias, são as agências reguladoras. E esse sistema, que parece muito bem, muito eficiente, porque ele congrega as justiças especializadas, então você tem a melhor decisão técnica, perdeu completamente a coerência no Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês. E a Operação Lava Jato foi o ponto máximo, eu acho, disso que eu estou descrevendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma concessionária de rodovias que provavelmente atua aqui em Santa Catarina também, mas ela é originariamente do estado do Paraná. Ela fez leniência, como todas as empresas de infraestrutura grandes, há uns anos atrás. Ela fez leniência com o Ministério Público e com a Controladoria Geral da União. Essa empresa estava, até muito pouco tempo, ainda inabilitada para participar de licitações no estado do Paraná, porque, não obstante as leniências feitas e as multas pagas, a Controladoria Geral daquele estado achou que não era correta, né, a indenização oferecida e, portanto, declarou a inexigibilidade. Nós temos diversos casos nessa situação. Há uma multiplicidade de órgãos legitimados a tutelar o interesse público, e isso era visto como bom, como importante, porque dava decisões técnicas, mas hoje você tem uma completa instabilidade das relações jurídicas daqueles que tratam com o Estado. E o interesse público, esse santo graal da atuação de tantos órgãos legitimados, é confundido todos os dias com o interesse do erário. Então, o interesse público é arrecadar, obter a indenização de qualquer bem que tenha sido lesado. Senhores, vem de Renato Alessi, é doutrina dos anos 40. Esse é o interesse público secundário. O que é o interesse público primário? Bom, primeiro a estabilidade das relações jurídicas, que o empresário vá contratar com a administração e que, tendo feito um erro, faça a sua leniência, confiando que o sistema será estável.
que aquele que paga um tributo não sofra amanhã um processo e possa corrigir, né, o valor pago a menor, sem medo de sofrer sanções terríveis. Esse é o interesse público primário, em uma série de casos. Então, eu acho muito importante pensar na justiça multiportas como um sistema da busca do justo multiportas. E isso não se consegue sem uma coerência do sistema. As pessoas, há uma reclamação, né, que nós somos feitos para litigar. O problema é que quando você tem um colapso da coerência do sistema, a única coisa que te resta é o judiciário. Vou voltar ao exemplo da Lava Jato, não essa empresa que eu mencionei, mas quando uma das grandes construtoras brasileiras, tendo feito suas leniências, estava na iminência de ser declarada inidônea para participar de licitação com a administração pública, e isso, para uma construtora grande, é a morte da empresa, porque essas construtoras dependem de grandes obras que, em geral, são contratadas pelo Estado, ela precisou ir ao judiciário. Ela foi ao Supremo. Mandado de segurança 45... Eu posso passar o número, eu não lembro de cabeça agora. E, naquele caso, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão lapidar. A liminar é melhor do que o voto final, porque ele diz, olha, a empresa não pode ficar à mercê da desorganização do Estado. Se tem 7 órgãos aqui disputando a tutela do interesse público e eles não se entendem, a empresa que fez, né, a sua leniência com os órgãos legitimados, que ela entendia legitimados, não pode ficar à mercê da desorganização do Estado. Essa, então, é a busca do justo. E aí, o judiciário, que muitas vezes tem que se conter para permitir que a justiça multiportas funcione, a gente tem visto isso nas arbitragens. O judiciário não pode ficar anulando uma arbitragem depois da outra, certo? Senão ele esvazia o instituto. Ele deve anular quando tem os requisitos muito bem configurados para anulação. Mas, nesses casos de tutela do interesse público, que você não tem nenhuma coerência do sistema, você não consegue fechar as pontas, o judiciário funciona como um grande hospital das clínicas, sabe? Aquele hospital de emergência, quando tudo está dando errado, você vai lá, você recorre ao judiciário para ver defendido o seu direito, basicamente, de não ir à falência. E por isso, então, eu faço esse tipo de provocação. Dispute boards. Aí, nesse caso, tem um exemplo maravilhoso. Sou fã de dispute boards, né? São os comitês de disputas que você instala em grandes obras, com as partes combinando, de preferência, que se tiver uma disputa sobre obra, o dispute board vai decidir. Ele pode só recomendar, né, professora, mas em alguns casos você pode acordar contratualmente que a decisão será vinculante. Eu sou fã de dispute board, principalmente dispute board que tem pouco advogado. Dispute board com 2 engenheiros e 1 advogado. Por quê? Porque o conflito é de obra, né? Olha, tem um problema ali na fundação, tem que subir essa grua. E quando a outra parte no contrato é o Estado, se isso não for para um dispute board, isso vai para o foro da Fazenda Pública. Se for uma providência urgente numa obra, assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, você vai lá e constitui o dispute board. Maravilhoso. Teve uma obra em São Paulo, de rodovia, que tinha um dispute board constituído. A empresa contratada começou a obra e descobriu, durante as escavações, que existia um tipo de rocha que tinha que ser escavada, chamada matacão. Ela é muito difícil de ser eliminada. O Dispute Board chamou peritos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, quer dizer, os melhores engenheiros que tinha em São Paulo para fazer isso, e eles falaram, realmente, a rocha é mais dura, é necessário um reequilíbrio contratual aqui para continuar esse trabalho. Deu reequilíbrio contratual. O presidente da empresa que contratou a obra à época, que era uma sociedade de economia mista, a Dersa, hoje em liquidação, pagou o reequilíbrio. A Polícia Federal e, se não me engano, o Tribunal de Contas do Estado acharam que o laudo do IPT estava incorreto e que aquele pagamento era um superfaturamento e era relacionado à corrupção. O presidente da Dersa, que apenas cumpriu uma decisão do Dispute Board, foi preso por mais de 1 mês e saiu em todos os jornais da cidade.
Ele era um gestor público probo. Então, senhores, eu sou uma fã da justiça multiportas, mas eu lhes digo, a justiça multiportas não vai ser a busca do justo, ela não vai sequer funcionar, principalmente em causas que envolvam a tutela do interesse público, sem um enorme fortalecimento da nossa democracia, do Estado de Direito e da República. Era só isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito importante, né, também o seu contraponto. Nós gostaríamos, então, de abrir espaço para perguntas. Bom dia, meu nome é Isadora. Faço os cumprimentos a todos e todas. E gostaria um pouquinho que a senhora falasse um pouquinho mais sobre, me corrija se estiver errado, se puder pronunciar mais uma vez, Spilt Blood. Isso. Sobre esse assunto. Na verdade, primeira vez que eu estou tendo conhecimento, mas já fiquei instigada, estou aqui no Google dando uma olhada, e não achei muitas coisas, não. Se a senhora tiver alguma obra para indicar, por favor. E explicar o que seria. Tá E bom. desculpa a minha Imagina. irrelevância no assunto, mas estamos aqui para aprender. Obrigada. A professora Gisele pode explicar também, porque ela tem uma experiência com isso também, né? Bom, o Dispute Board é um comitê de solução de disputas. Quando você... hoje ele é previsto, né, pela nova lei de licitações, ela diz que isso pode ser previsto e é muito eficiente para a obra. Então, o que é um Dispute Board? Nada mais é do que um comitê que aprecia litígios. Em obras, pode ser que em solução de software, outros contratos seja muito bom também. Em obras, ele foi muito importante e é usado bastante lá fora justamente por isso. Obra grande é conhecida por ser uma fonte, todo mundo diz, olha, contrato de longo prazo e obra complexa vai dar problema. Por quê? Porque o contrato ele é sempre incompleto nesse tipo de situação, porque é difícil prever todas as situações, principalmente as encrencas técnicas que podem surgir. Então, você pode, havendo um litígio, você pode ter um dispute board ad hoc no momento, mas não é o mais recomendável. O mais recomendável é que quando você tem um contrato desde o começo, você institua esse comitê. Por quê? Porque os engenheiros vão acompanhando a obra e vão vendo o caminho das técnicas escolhidas. Se houver um problema, em vez de você ir para uma arbitragem caríssima ou ir para uma ação no foro da Fazenda Pública, que vai ter que fazer uma perícia demorada, espera-se que a solução seja mais rápida. O Banco Mundial, se você entrar no site do Banco Mundial e colocar dispute boards, vai sair alguma coisa, ele é um grande incentivador. Inclusive, para ele financiar a obra, ele exige o dispute board. Por quê? Porque nos projetos de infraestrutura, o risco de terminar a obra é o maior risco, a gente chama risco de completion. Então, ele diz, olha, para diminuir esse risco, eu exijo que tenha esse comitê de adjudicação, porque eu não quero um litígio que pare a obra por 4, 5 anos, deteriore a obra, e etc. Existe uma federação, que é a Federação Internacional de Dispute Boards. Lá você também consegue material. E esses contratos FIDIC, da Federação Internacional dos Engenheiros, tem o Blue Book, o Silver Book, alguns deles também têm as cláusulas para usar esse tipo de comitê na execução contratual. Bom dia. Eu queria perguntar sobre... Eu sei que a palestra é mais sobre as multiportas da justiça e tal, e não necessariamente sobre o acesso, mas com todos esses acessos diferentes que foram citados hoje, como arbitragem, mediação, conciliação, enfim,
quem trabalha no fórum ou com a justiça sabe que a maioria das pessoas que chega lá não sabe o que é isso, ou não sabe como funciona, procura, quer saber um jeito mais fácil de resolver as coisas, mas não conhece, nunca ouviu falar. Eu não quero fugir muito do assunto, mas como que essas diversas portas da justiça vão realmente facilitar ou vão chegar nas outras pessoas que procuram resolver os conflitos e só conhecem o judiciário, né? Então, assim, como que seria, tipo, essas inúmeras portas vão ajudar as pessoas que não conhecem ou estão procurando conhecer os outros meios para resolver? Você quer falar? Olá, bom dia. Qual é o seu nome mesmo? Oi, prazer. De fato, a gente tem que ampliar o conhecimento para as outras portas menos abertas, menos conhecidas desse sistema de justiça multiportas. Eu fiquei muito feliz com o questionamento para entender mais sobre o Dispute Board. A ideia era essa. A gente está aqui para expor e instigar a que vocês procurem conhecer um pouquinho mais sobre as formas menos divulgadas, por assim dizer. Não menos eficientes, mas talvez um pouquinho menos divulgadas. Nesse caso que você questionou, eu consigo pensar muito fortemente na questão. Foi até uma palestra do Fred que ele deu na metade do ano passado, que ele estava conversando sobre isso, de que alguns juízes vinham exigindo, principalmente em questão de relação de consumo, conflitos oriundos de relação de consumo, que a parte tivesse tentado primeiro conciliar ou resolver administrativamente antes de ingressar no judiciário. Isso ainda é um tabu, porque a gente está falando ali de interesse de agir e de acesso ao judiciário, que é constitucionalmente previsto. Mas eu acredito que o fortalecimento das portas menos usuais, ele vai acontecer quando a efetividade acontecer também. A gente pode, por exemplo, citar as plataformas de resolução de conflito em marketplaces. O eBay foi precursor nisso, mas o mercado público tem uma muito interessante, que já recebeu, inclusive, muitos melhoramentos ao longo da utilização. E funciona, ou tem funcionado, porque é interesse da empresa que o conflito não perpasse dali, não saia do âmbito da relação consumidor e empresa. E é por isso que é amplamente estimulado. Mas, de fato, ele não obsta o acesso a levar a lesão ou ameaça de direito ao conhecimento do judiciário, mas pode ser uma forma menos burocrática e mais rápida de solução, caso as pessoas se sintam confortáveis de utilizar. E isso também, eu consigo ver muito a figura do PROCON nessa questão. Há órgãos da administração que têm ouvidorias bem estruturadas, também conseguem se valer e ampliar e dar vazão para falhas, conflitos e questões que não precisam bater a porta do judiciário. A forma como isso vai ser divulgado, eu não tenho a resposta pronta. A gente pode estimular em N veículos, mas isso também vai perpassar por uma mudança de cultura. A gente tem que, como eu falei na minha manifestação mais cedo, a gente está embebido numa cultura muito providencialista, em que há um terceiro é quase sempre instigado a resolver os nossos problemas. Quando a gente talvez passar a ver resultados e efetividade em meios autocompositivos, aí eu acho que vamos começar a ver mudanças.
Mas isso não vai, como a doutora Virginia adiantou, tipo, isso não vai ser efetivo enquanto a gente não tiver bases democráticas bem assentadas na nossa pátria. E, querendo ou não, hoje nós temos alguns pilares um tanto quanto abalados. Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. Se ainda perpassar alguma dúvida, talvez a doutora consiga complementar, ou a gente conversa, segue conversando, estou à disposição de vocês. Não, eu só queria acrescentar, a sua pergunta é muito oportuna, porque ela faz a gente lembrar da importância de políticas públicas. As soluções adequadas de conflitos fora do judiciário, obviamente elas foram criadas primeiro para os conflitos entre partes sofisticadas. Por quê? Porque os ricos buscam as suas soluções. Então, a arbitragem está em grandes contratos, você tem contratos de grande valor que são sofisticadíssimos e que tem cláusula de escalonamento, quer dizer, o que é escalonamento? É escalar. Primeiro eu preciso usar a mediação, depois vai para algum comitê e só depois vai para o judiciário. E, claro, para as partes hipossuficientes, o Estado tem que criar isso. Não tem como. O mercado não vai trazer solução. Ou o Estado, em alguns casos, a empresa que está querendo cumprir com requisitos ESG, né? Por exemplo, essa solução de disputas que o professor Lamy mencionava no setor de energia, que só vale para quando o consumidor ganha. Isso é a empresa dizendo, pessoal, nós vamos deixar de ter um exército aqui litigando causas que a gente não tem razão. Vamos fazer online, mas principalmente para pescar os casos que não vale a pena ficar litigando e o consumidor está certo. Depois de aprovada a lei de mediação e com o novo código, eu imagino que tem um grande espaço aí para a advocacia pública, por exemplo, né, para as procuradorias. A Procuradoria do Município de São Paulo uma vez fez um grande mutirão para a negociação de passivos. Eu acho que é necessário partir do Estado com toda a transparência, com a bênção do CNJ, etc. Cada vez mais esse tipo de iniciativa para trazer a justiça do justo, não só a justiça da simples adjudicação, para as pessoas, esclarecendo a possibilidade, os direitos que elas têm e a possibilidade de criar foros de transação, né, como negociação de pequenos passivos, um sistema mais uniformizado e mais célere para casos de desapropriação e assim por diante. Então, estamos encerrando nossa mesa, devido ao horário. Eu agradeço muito a presença de todos nessa palestra. Gostaria de agradecer a todos que comporam essa mesa, inclusive o Dr. Lamy e o Dr. Didier. Também gostaria de fazer um especial agradecimento aos escritórios Mosman Horn e Vieira Rezende pelo apoio. E aguardem a próxima palestra.